Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso Para Onde Vamos, né? Uma nova aventura aí da Coop TV. Um programa que nós criamos com um molde um pouquinho diferente. Vamos ver como é que ele vai funcionar e que a coisa vai andar aqui hoje. Eu sou Marcelo Lubisco. A gente vai ter sempre uma espécie de uma bancada, né, que vai abordar um tema escolhido previamente, e vamos trazer sempre um convidado e, a partir da experiência e do conhecimento desse convidado, a bancada vai intervindo e vai construindo o assunto. A gente começa num assunto central, que hoje a gente está trazendo o assunto da horizontalização, que é um novo olhar sobre a hierarquia nas empresas. E o nome do programa é Para Onde Vamos, porque a partir desse assunto a gente acredita que muitos outros assuntos vão surgir. A gente vai ter facilitadores gráficos que vão estar desenhando o nosso papo aqui. Vão começar no assunto horizontalização e depois eles vão expandindo e vão mapear, vamos dizer assim, visualmente, graficamente, para onde vai essa conversa e por onde essa conversa vai passar. Então, antes de apresentar todo mundo, eu vou chamar a vinheta da nossa querida Coop TV e, após a vinheta, a gente faz as apresentações devidas e começamos logo para a gente começar a conversar, que o bom da coisa mesmo é a conversa. Beleza? Então, pode rodar a vinheta para nós aí. Transformar. Dar nova forma a algo. A forma como vemos e como lidamos com as situações. Somos uma constante transformação. Mais do que transformar, buscamos evoluir. E todo o processo de evolução se constrói em conjunto, por meio do coletivo, por meio da cooperação. Transformação, evolução, cooperação. Esse é o nosso propósito. Encontrar e levar até você ações que façam a diferença em nossas comunidades. Oferecendo conteúdo de valor que promova desenvolvimento pessoal e local. Tudo isso por meio de diálogos que transformam vidas. Nós somos a Coop TV. Vem fazer a diferença em um mundo mais cooperativo junto com a gente? Bom, pessoal, então tá, vinheta vista. Deixa eu apresentar rapidamente aqui o pessoal que está fazendo parte desse momento histórico aqui para a Coop TV, um novo programa que a gente está lançando, Para Onde Vamos. A facilitação gráfica, que é o pessoal que vai, de certa forma, registrar graficamente o nosso papo, está a cargo da Lara Rossler, com apoio da Vivi Ribeiro. Então, as duas estão nos ajudando aí. Obrigado, meninas. Estão dando um oizinho para nós aí. A nossa sinalização em Libras, hoje temos duas pessoas sinalizando em Libras, porque é muito conteúdo, está com a Jennifer Suzy e com a Aline Mariotti, e vão estar comigo os anfitriões. Eu peço que dê um abaninho aí para todo mundo se identificar, apesar de que os nomes aparecem aí, pelo menos no Zoom, né? no YouTube. Estarão comigo como anfitriões, então, a Gabi Treteschi, de Carlotas. A Carlotas é uma empresa com propósito social, que tem como foco cuidar das relações baseada em diversidade, respeito e empatia. O Rafael Barcelos, da Hélice. A Hélice é uma consultoria em desenvolvimento humano. Ela trabalha espaços de conversa nas organizações para falar de temas relativos à estratégia das empresas. O Rodrigo Trevisan, da Zuma, está conosco também. A Zuma é uma empresa luso-brasileira de insights e estratégia. A Zuma busca também promover a inovação social. E aqui eu sou Marcelo Lubisco, eu sou cofundador da Mr. Wolf, uma empresa que ajuda outras empresas a construir as suas estratégias, treinarem seus colaboradores através de uma metodologia focada em jogos. E a gente hoje está com muito prazer, aí, muito orgulho, muita honra, recebendo o nosso amigo, nosso parceiro, o Álvaro Link, um grande parceiro já de longa data. O Álvaro é diretor executivo da Sicredi Nordeste RS desde 2007. E, sem mais, a gente já vai começar o nosso papo. O tema horizontalização, né? Uma nova maneira de olhar para a hierarquia nas empresas, e eu gosto sempre de fazer, quando eu estou ancorando e já vi outras pessoas ancorando fazendo essa pergunta também, começar lançando já a bola para o Álvaro, perguntando, né, Álvaro? Por que, duas perguntas em uma. Por que o Álvaro Link ser convidado para falar de
de horizontalização, né? E como você entende que horizontalização, por que horizontalização tem a ver com hierarquia? Como é que se relacionam essas duas coisas? Boa noite, Álvaro. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Boa noite a essa galera, esse time de peso. Realmente é um momento histórico, né? A gente poder estar lançando mais esse programa na Coop TV, e eu estou honrado aí de poder ter sido convidado para esse programa inaugural, né? Lá no programa número 200, poderão dizer quem foi o primeiro convidado foi o Álvaro. Então, estou muito feliz com isso. Agradecer também aqui a assistência das pessoas que estão vendo, estão assistindo aí pelas 3 plataformas, né? Já tem uma galera boa, os colegas aí da Sicredi Nordeste, amigos, enfim, toda essa galera que está interessado nesse tema. Eu vou começar pela segunda, Marcelo, né? Horizontalização e hierarquia, né? Eu acho que a horizontalização, que está aí nomeando, inclusive, nosso encontro, né? Acho que é um contraponto, né, aos modelos atuais e tradicionais de organização funcional, especialmente, e das trocas, né, dentro das organizações, né? A gente aprendeu, né, nas escolas de administração e também na experiência, nas estruturas hoje estabelecidas, que a gente precisa estar organizado em caixinhas, né? Em caixinhas que são escadas, né? Escadas onde existe uma cadeia de comando, uma cadeia de controle e uma galera que precisa atender a tudo isso. Então, a horizontalização é tirar um pouco desses degraus, né? E aproximar digamos assim, as pessoas que hoje sentam na cadeira do comando ou da estratégia com o pessoal lá que muitas vezes é destinatário de todas essas orientações, né? Então, é achatar um pouco mais, né? Ao invés de verticalizar, a gente horizontalizar essas relações, né? Então, é um pouco disso, esse contraponto, para explicar um pouco do que a gente vai falar aqui. Agora, por que o Álvaro está aqui? Eu creio que você tem acompanhado aí a nossa história, né? E alguns de vocês aí também têm acompanhado um pouco da nossa história. E nós iniciamos aqui na empresa, na Sicredi Nordeste, um processo de questionar exatamente todas essas estruturas, né? Essas estruturas de comando e controle, né? Que é a nossa escola, como eu falei há pouco, a gente cresceu, se desenvolveu e trouxe até aqui resultados dentro de uma estrutura piramidal, né? Uma pirâmide de comando e controle. A propósito, nossos resultados não são ruins, são muito bons, né? Dentro desse conceito, mas em dado momento nós entendemos que existia assim, um potencial ainda maior das pessoas, em que pese as pessoas estarem dando o seu melhor, para ser liberado, né? E esse questionamento, muito ainda intuitivo, nos trouxe assim questionar exatamente todas as nossas estruturas, né, estabelecidas, essas caixinhas. E aí quando você pensa em caixinhas, Marcelo, a gente está pensando em paredes, né? E quando a gente imagina paredes, a gente imagina edificação, a gente imagina castelos. E quando a gente vai para a figura da metáfora do castelo, a gente vai para a figura dos reis, né? Então a gente tinha um pouco disso, vários reis nos departamentos, nas empresas, nas agências, na estrutura aqui estabelecida. E quando tem rei, tem súdito, né? Tem pessoas que precisam obedecer. Então, a gente começou a questionar isso. Será que a gente, derrubando essas paredes, horizontalizando, diminuindo, achatando um pouco mais essa linha de comunicação, será que a gente não começa um processo de liberar ainda mais o potencial das pessoas, a capacidade das pessoas de poder contribuir? Então, nós iniciamos esse processo. Talvez por isso, né, e baseado aí na observação que você, que é um grande parceiro, um grande apoiador, tenha visto esse movimento, acompanhou um pouco disso, lembrou do tema e lembrou da empresa para falar sobre isso. Não somos um exemplo, muito longe disso. Iniciamos uma caminhada, essa caminhada ela é repleta de desafios, mas estamos bem felizes, tem sido bem interessante tudo isso, essas trocas, né? Ela tem qualificado muito a discussão aqui dentro. Penso que seja por isso que a gente está aqui conversando sobre o tema. Essa é uma pergunta que eu acho que, quando a gente fala, sempre que eu ouço falar nessas questões de horizontalização,
eu acho que deve ser muito comum para as pessoas, pelo menos para mim quero ouvir também até um pouco os colegas sobre isso, mas de enxergar uma coisa extremamente distante, né? Porque imagina, a gente vem de um mercado forjado nessas estruturas piramidais e rigidamente hierárquicas, a gente pode falar dessa forma, né? Onde a hierarquia não é vista, ela é vista como poder, como sucesso, como ela tem vários significados. E significados, todos eles, não são significados pejorativos, são significados positivos, né? Significados de recompensa, vamos dizer assim, como se é o famoso subir na hierarquia, eu quero subir na hierarquia de alguma forma. Né? Então, eu te pergunto, essa modificação, aonde de uma estrutura mais vertical, naturalmente, a gente passa para uma estrutura mais horizontal, ela é uma virada de chave, então, tipo assim, a partir de amanhã nós vamos ser todo mundo horizontal e doa quem doer, e vamos ver como é que isso vai funcionar e oba-oba, ou ela é etapas, né? Não, olha só, vou mudar essa parte aqui, vou transformar isso aqui em horizontal, esse processo, ou esse departamento, ou esse time. Eu não sei se tem esse né? Se tem um modelo certo de fazer as coisas, mas pelo menos qual é o modelo que vocês estão experimentando aí? Não tem virada de chave. Muito antes, pelo contrário, é uma apropriação gradual também desse entendimento. Assim, as estruturas que estão aí, que tu menciona agora, que é a nossa escola, eu mencionei também, ela está impregnada nos nossos mindsets, né? É assim que a gente enxerga o mundo, é assim que a gente foi educado, e isso é muito difícil, então, questionar esse processo. Isso não tem como ter virada de chave, porque é um processo que envolve você se dar conta, né, de algumas coisas, e aí a gente já adentra o campo do autoconhecimento, da liderança, né? A gente precisa ter também uma jornada de autoconhecimento para poder questionar uma série de coisas, né? Em especial o ego, que movimenta, né? Movimenta um pouco, assim, um pouco dessa escola que a gente vê aí, né? Eu sempre digo que o ego, ele tem dois combustíveis, né? O medo e a vaidade, né? O medo e a vaidade acabam forjando um pouco do que a gente, das relações estabelecidas nesses ambientes. Então, é um processo gradual, tanto que a gente aqui denomina de um processo evolutivo, então ele não está pronto. Não existem respostas imediatas, a gente precisa experimentar estruturas, a gente precisa propor e, mais do que tudo, a gente precisa dialogar muito, né, com as pessoas, com o grupo, precisa fazer sentido para todo mundo, né, esse processo, porque também não só para a liderança, não só um processo desafiador para a liderança, mas também para os liderados, para as pessoas que hoje são lá os destinatários do comando, né? Também precisa fazer sentido, porque também tem um lance, uma espécie de um pacto aí estabelecido nessas relações que é mais fácil, né? É mais fácil alguém decidir por mim, a pessoa assumir essa responsabilidade. Então, tudo isso é mindset que a gente precisa, de alguma forma, questionar, e o processo ele é gradual, é um processo que exige, como eu te falei, bastante diálogo. Não tem virada de chave, não é assim. Então, e aí, para terminar, né, essa tua provocação, ela é também, pelo menos aqui foi assim, foi muito intuitivo o processo, né? Ele foi muito intuitivo, foi muito se dar conta, ir se dando conta de algumas coisas à medida que a gente foi caminhando, que o processo evolutivo foi andando. E claro que da intuição, da experimentação, você começa a buscar referenciais, começa a fazer leitura, começa a experimentar, começa a olhar cases, começa a buscar ajuda. Então você começa a criar um pouco mais de complexidade, né? Um pouco mais de fundamentação também para todo esse processo. Muito legal. Deixa eu trazer um ponto que é um ponto importante. Já quero chamar o Rafa para participar, Rafa, porque essa questão do ego, ela certamente não é uma prioridade só da liderança, né? O ego está presente em todos nós, né? Então, e o Rafa, a Hélice tem esse dom aí de trazer, né? E até esse core, né, Rafa? De trazer as pessoas para conversar e, de alguma forma, ajudar a construir as estratégias das empresas, ou ajudar as empresas a cumprirem, pelo menos, as suas estratégias,
tu percebes, como é que tu percebes nessas execuções de diálogo, nessas conduções de diálogo, essa presença do ego? Porque eu vejo o ego nesse momento de construção conjunta ou de diálogo entre as equipes, como também esse exercício de poder. Não interessa se eu sou liderança ou se eu sou liderado. Não sei se vocês percebem isso e como é que vocês tratam isso lá, né? Como é que vocês costumam dar esse tom, vamos dizer assim? Sim. Eu acho muito legal quando a gente começa a falar de ego, porque todo mundo sempre tem aquela coisa assim, vamos derrubar o ego, vamos matar o ego. O ego ele é muito importante para a gente constituir o indivíduo, né? O problema é quando a gente leva o ego a sério demais, né? A gente não pode levar esse nosso ego a sério, né? Então a gente tem que aprender muito a rir um pouco do nosso ego, né? Tipo, olha isso. E essa transformação, ela é geral, como o Álvaro trouxe, né? Essa questão da construção dos silos me lembra muito a questão de uma linha de produção, né? Esse modelo comando-controle, para mim, está muito dentro de uma linha de produção. E quando a gente tenta horizontalizar, a gente está propondo mergulhar dentro da organização, desse organismo complexo que é ouvir pessoas, né? E aí a gente vai ter que trabalhar um pouco, que a gente trabalha um pouco a questão da pedagogia da cooperação, que o primeiro ponto da pedagogia da cooperação é a coexistência. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber meus potenciais e onde é que estão minhas pedras, né? Quais são as minhas crenças que me trancam. Só que eu também preciso entender que eu coexisto com outras pessoas que também têm as suas histórias. E aí é nesse momento que a gente começa a conviver, né? Aí está o grande desafio, é aprender a conviver. Quando no momento que tu dá voz, tu começa a conversar, tu começa a conhecer e entender que é um cálculo muito complexo. E aí é isso que também o Álvaro trouxe, né? É evoluir. E o mais importante, não tem linha de chegada, porque é constante. Porque até falando um pouco mais até a questão do ego, a gente vai variando ele também conforme as nossas fases da vida, né? Então, a gente acha que resolveu um ponto, aí daqui a pouco, sei lá, entrou na crise dos 30, aí tem que revisar outras coisas. Então, assim, não tem linha de chegada, é constante. Isso tanto para a vida como para uma organização, né? Essa questão da horizontalização é experimento, é testar, é ver onde tranca, é entender por que isso aqui não está fluindo. E trazer referências, né? Mas nunca pegar uma fórmula pronta. Porque o que serviu para X não quer dizer que vai servir para Y. Mas eu preciso entender o que está fazendo sentido para o meu grupo, para as pessoas que fazem parte da minha corporação. E ir testando, né? E testando. E muitas coisas que, sei lá, há 5 anos atrás funcionavam, daqui a pouco não estão mais funcionando. Né? Então, assim, é muito teste, é muito não se levar, às vezes, tão a sério, né? Entender que a gente é um ser único e a gente tem papéis que a gente cumpre na vida. Se daqui a pouco eu estou cumprindo meu papel como um executivo ou como um caixa, aquele papel era aquele momento, mas eu sou um ser único e sou composto por vários pontos. Né? Então, eu acho que a principal mensagem é testar e não tem linha de chegada. A coisa é constante, a busca é constante. A testagem, ela naturalmente pressupõe muitas interações, né? A gente estava falando de diálogos, o Álvaro mesmo reputou aí que é um processo que, como ele é feito em etapas, eu imagino que ele seja construído a partir de muito diálogo e a partir de muitas interações. Tem uma revisão de qual é o meu papel enquanto colaborador, de como é que fica o meu papel enquanto colaborador. O Álvaro fez uma metáfora que eu gosto muito, que é dos castelos, né, e dos reis. Então, tipo assim, entender que daqui a pouco eu pegar minha coroa e deixar ela de lado e me desfazer do papel de rei pode me levar mais longe, né? E aí vou provocar a Gabi aqui, a Gabi de Carlotas. Carlotas é uma empresa que está acostumada a treinar outras empresas em empatia, né? A treinar outras empresas a respeitar as relações. Por que a gente precisa de treinamento nisso e como é que o treinamento pode ajudar nesse processo que a gente está descrevendo aqui? Muito legal, gente. Vários pontos bem interessantes. A primeira questão que eu gostaria de sinalizar aqui é trazer uma luz para o processo do próprio Álvaro, quando ele conta um pouquinho da jornada, que quando a pessoa está muito dentro, vivendo isso e compartilha experiência,
a gente esquece o tamanho da caminhada, né? O tamanho do caminho. A gente, às vezes, fica tentando colher os resultados, aquilo que deu certo, e tentar resumir os aprendizados para que a gente possa reproduzir isso. A gente esquece o quanto, às vezes, a jornada é árdua e passa por vários acertos e erros para que a gente conclua algo disso tudo. Então, diante de cada conclusão, tem toda uma caminhada, e acho que aí entra o treinamento. A gente está muito acostumado e lida de forma muito tranquila quando a gente aprende, por exemplo, a usar um novo software, uma nova plataforma, uma nova tecnologia, a gente para estudar isso, né? A gente para estudar se essa plataforma funciona, qual é a melhor forma de usar, realmente se instruir nesse processo. E quando se trata de relações, a gente ainda não tem essa cultura de estudar realmente o funcionamento humano, estudar o nosso próprio autoconhecimento, estudar aquilo que faz sentido para a gente, para as pessoas que compõem nosso ambiente. Então, acho que o convite aqui do treinamento, não só no sentido de treinar para chegar num determinado lugar que a gente tem muita clareza qual é, mas realmente um convite para treinar os processos pessoais, treinar as emoções, por exemplo, e pesquisar. A partir do momento que a gente decide ou imagina, né? Dentro da fala do Álvaro também me destacou aqui, essa crença de que existe um potencial ali que não está sendo utilizado na sua totalidade. Isso é muito respeito, né? Quando a gente olha para o outro e fala assim, puxa, essa pessoa pode mais, não é só oferecer mais à empresa, ela pode mais porque ela pode ser mais. E quando a gente tem essa confiança de que o outro pode oferecer mais, a gente está também oferecendo um lugar de respeito e um lugar onde o outro pode se colocar nessa relação. E é preciso, sim, muita empatia no processo para a gente se dar conta daquilo que é importante para o outro, porque a partir do momento que eu saio desse lugar onde tem alguém acima de outro, a gente começa a se olhar, né? De um lugar de maior horizontalização, de estarmos mais lado a lado do que acima e abaixo, a gente também é convidado a lidar com outras necessidades. Não só com aquilo que é a tarefa, não só com aquilo que está descrito no papel, mas também com necessidades de crescimento, necessidades emocionais, dúvidas, questionamentos, dar mais voz para as pessoas. E isso vem carregado aí de vários desafios. Então, criar momentos para a gente trabalhar essas relações pode facilitar muito o processo. Não só no engajamento, né, mas realmente facilitar a orientação que a gente vai seguir e pensar que isso é um processo contínuo e conjunto, o tempo todo, revisitando e tendo a garantia que a gente não tem respostas únicas e certeiras, né? Então, acho que o treinamento vem muito desse lugar de fazer junto, se desenvolver. Eu vou devolver para o Álvaro, porque depois eu quero fazer uma conexão com o Rodrigo ali. Álvaro, eu queria ouvir de ti, olha só, né? Um processo que é super conversado, que destrói ou desconstrói, eu acho que é melhor esse verbo, desconstrói algumas coisas que todo mundo está acostumado, nasceu acostumado, estudou acostumado, viveu e cresceu acostumado, né? Que esses lugares de poder e de hierárquicos, etc., para construir um lugar que necessita de constante prática e treinamento e onde não necessariamente a gente enxerga ponto de chegada. Deve doer ser líder aí nessa situação, né? Eu queria que tu me falasse um pouco da experiência de ser líder nesse processo, porque eu considero sempre, principalmente em organizações hierárquicas, a liderança um lugar bastante solitário. Então, eu queria entender como é que é a tua visão nesse ponto. Assim, dói muito ser líder nesse momento? Angustia muito, pelo menos, ou não? Eu acho que, assim, Marcelo, eu creio que esse processo, ele... Quando nós iniciamos lá e começamos a conversar com as pessoas que já detêm uma experiência nesse ambiente, né? Alguns parceiros que a gente trouxe para dialogar também, as pessoas nos diziam que esse processo ele é libertador, né? Não fazia muito sentido à época para mim, porque exatamente essa também era o enunciado e era o que eu como liderança, e creio que alguns colegas meus como líderes, um gerente de agência como líder, né, como rei lá do castelo, eu como rei, né, fazendo a metáfora do rei, a gente realmente tem uma jornada solitária. Porém, esse processo
que exige da liderança e de todos os envolvidos muito diálogo, exige também mostrar vulnerabilidade. Isso também é um aprendizado, né? E quando você está predisposto a mostrar essa vulnerabilidade, trocar, fazer essa troca, né, em que você está disposto a escutar a vulnerabilidade do outro lado e também mostrar a tua, esse lugar de solidão ele deixa de existir, né? Então, por isso que eu acho que é libertador, né? A gente também se liberta dessa solidão. Eu não acho que seja uma jornada solitária e dolorosa, né? Eu tenho visto outra coisa, né? Que a gente tem que as pessoas têm pego junto, né? É uma jornada compartilhada, né? Talvez antes sim, né? Antes do processo mais solitária, porque quer dizer, você senta, né? O líder senta na cadeira de super-homem, que tem que ter todas as respostas, tem que dar todos os caminhos, é o suprassumo da verdade, enfim, a liderança, né? E aí vamos lá para o ego de novo, né? A gente acabou alimentando esse tipo, nós como líderes, nós acabamos alimentando esse tipo de educação. Por isso que eu acho que é libertador, viu, Marcelo? Eu creio que é libertador, né? E tem sido muito bom. A gente tem compartilhado muito, mas também é também se desapegar também dessa armadura, né? Que é a armadura do ego, como falou há pouco o Rafael. É um pouco tirar essa armadura, que ela é sim importante, eu concordo com o Rafael, ela é importante, a gente foi forjado, é a nossa defesa para determinadas situações, ela molda a nossa personalidade, mas às vezes a gente precisa tirar essa armadura para mostrar vulnerabilidade e, quem sabe, apoiar um pouco mais na construção desse ambiente de confiança. Não é fácil, porque a gente... Aí eu vou fazer uso aqui de uma palavra de um colega do Solon, que tu conhece também, colega de outra cooperativa, às vezes tem as cascas de bananas, né? A gente escorrega, às vezes, nas cascas de bananas, porque, afinal de contas, a gente acaba tendo uma escola muito forte, um mindset muito forte. Mas essa é a jornada, né? Libertadora. E tem essa questão, acabou que tu trouxe justamente o termo que eu queria passar para o Rodrigo, né? Para a gente construir um ambiente onde a confiança impere e realmente pelas descrições que a gente faz do processo para se atingir minimamente a horizontalização, fica muito difícil de fazer isso sem um ambiente de extrema confiança. E é muito difícil também conquistar um ambiente de confiança se a gente não tiver mais vulnerável, né? Mais aberto a trocar e a expor quem somos, tanto as lideranças, antigas lideranças, novas lideranças, enfim, os times, os colaboradores como um todo. O Rodrigo, através da Zuma, Rodrigo, vocês participaram da pesquisa que embasou o documentário Silêncio dos Homens, né? Que é uma obra maravilhosa. Quem não viu, está no YouTube. Aliás, atingiu 1 milhão de views no YouTube já. É um documentário sensacional, justamente, que trata muito forte sobre essa questão da vulnerabilidade do sexo masculino. E essa pesquisa ela mostrou, de certa forma, a dificuldade dos homens em expressarem os seus sentimentos e a mostrar a sua vulnerabilidade, né? Então, tipo assim, o líder que horizontaliza, ele precisa se expor, né? Então, ele precisa estar nessa posição vulnerável. Levando em conta que, infelizmente, a gente ainda tem uma massiva liderança masculina, dá para fazer uma conexão entre isso, entre a dificuldade do homem de expor os seus sentimentos e quem ele é, e essa necessidade de fazer isso por parte de uma estrutura mais horizontal ou de um processo de horizontalização? Sem dúvida. E até dá para fazer também pensando nas lideranças femininas, como que isso se processa. Eu vou começar pela masculina, né? Porque eu estava pensando, eu também gostei muito dessa metáfora do castelo e do rei. O rei não é questionado e o rei, às vezes, quer ser questionado para não assumir toda aquela pressão. E o paralelo com essa questão que a gente identificou, mais de 2/3 dos homens, né, nessa pesquisa que a gente fez com mais de 40 mil pessoas no Brasil, afirmaram que foram educados a jamais mostrar fragilidade, né? Seria uma rocha.
Então, não só na vida pessoal, como na vida profissional, nessa relação que a gente está trazendo aqui, é libertador e é um alívio quando a pessoa consegue, no caso o homem aqui especificamente, consegue descer um pouco desse falso pedestal, porque é falso, ele é construído artificialmente, e poder demonstrar fragilidade para seus pares e, no caso, no ambiente corporativo, não se trata de... a gente não... Claro que ninguém está aqui falando em mostrar fraqueza em termos de insegurança, de não conseguir executar as suas funções, mas poder assumir, olha, não sei exatamente qual é o melhor caminho, vamos conversar, vamos discutir isso aqui. Vocês que trabalham diretamente com essa área, tragam a experiência de vocês, vamos conversar aqui, vamos construir isso aqui junto, né? Quem sabe a gente convida mais aquelas outras pessoas que também são afetadas diretamente. Não só a gente tem uma construção que é muito mais alinhada com a realidade, como a gente tem o benefício desse compartilhamento das fragilidades, porque ninguém sabe tudo, ninguém pode saber tudo, ninguém pode ser cobrado a saber tudo, mas também a gente vai trabalhar um engajamento dessa equipe, né? As pessoas se sentem muito mais valorizadas, porque de fato elas estão sendo mais valorizadas. Mas só para não perder o gancho, se eu tiver falando modo palestra, me avisa aí, Marcelo. Mas para não perder o gancho em relação à liderança feminina, né, que eu acho que é muito importante. Aqui, eu acho que os desafios acabam sendo outros em termos de como que o machismo se processa em subordinados do gênero masculino que tem uma líder do gênero feminino, né? Como que isso se processa, como que é trabalhada essa muitas vezes, não é 100%, ainda bem, né? Isso vem evoluindo, mas em pequenas... me fugiu a expressão, pequenas sabotagens, né, de comunicação, de desautorização, de não legitimidade. Claro que isso a Gabi tem a propriedade para falar de uma forma muito melhor do que a minha, mas eu não queria perder aqui o gancho de tratar que essa complexidade de fragilidade masculina ela é mais difícil de aparecer quando tem a presença de mulheres, porque os homens também, isso é algo muito sedimentado na nossa pesquisa, sentem uma necessidade muito maior de mostrar fortaleza perante o gênero feminino, mais ainda. Então, eu gostaria de lançar para a Gabi fazer esse link, Gabi, de te trazer para essa questão e tu nos trazer essa visão feminina. Claro. Não é simples, até acho bem importante citar uma grande estudiosa da vulnerabilidade, é a Brené Brown. Ela é uma socióloga e ela tem vários livros nessa área. Ela estuda não só a vulnerabilidade, como também a empatia, a vergonha. Eu acho que esse é um ponto que o Rodrigo, de certa forma, falando de gênero, está trazendo um ponto importantíssimo aqui. Essas pequenas regras, que na verdade se tornam possivelmente grandes diretrizes do nosso comportamento social, que são carregadas, né? Quando a gente fala de gênero, a gente está carregando uma série de significados. Então, gênero nada mais é aquilo que a gente chama de ser homem, ser mulher nessa sociedade, nesse contexto, nesse momento. E, sem dúvida, isso vem carregado de uma série de pequenas regras e de pequenos contratos que, na verdade, a gente não sabe qual foi o momento que a gente assinou, mas a gente está reproduzindo. E acho super importante a gente trazer as diferentes perspectivas, porque a Brené fala algo muito interessante, que é a vulnerabilidade é a primeira coisa que eu procuro no outro e a última que eu quero mostrar em mim. Talvez nesse comportamento que o Rodrigo está aqui associando à questão masculina, seja pisque mais forte por uma questão social construída, né? De que por alguma razão alguém falou que a gente precisa disputar esse espaço.
esse espaço de poder. E, de alguma forma, se falou que a mulher, em algum momento, não sabemos aqui muito bem porquê, a gente até pode estudar isso, mas precisa dar lugar para isso. Isso já não é mais verdade, eu estou super feliz de saber que já tem uma série de conteúdos sendo reestruturando esses convites, esses contratos que não precisam ser assim, mas, de qualquer forma, falar de vulnerabilidade é essa possibilidade de a gente aprender a falar de questões difíceis, né? Então, o tempo todo a gente está falando aqui de risco de exposição. Para algumas pessoas, independente do gênero, é mais difícil lidar com esse risco. É se colocar nesse lugar de, eventualmente, a gente se ver exposto e não saber lidar com a dor que isso causa ou com a vergonha que isso causa. Então, eu acho que quando a gente traz esse tema da possibilidade de horizontalizar, é dar a chance para a gente falar de questões difíceis sem que a gente toque na vergonha, sem que essa seja uma questão principal, né? Sem que a gente, de alguma forma, exponha as pessoas a se sentirem envergonhadas ou por não se sentirem capazes o suficiente ou não se sentirem adequadas naquele lugar que elas estão ocupando. Então, acho um tema da vulnerabilidade aqui, daria para a gente falar 1h30 só sobre isso. E eu acho que ele traz, e é engraçado como todas as discussões que a gente de alguma forma está trazendo aqui, elas passam por um repensar nas estruturas de poder, né? Porque a própria questão da vulnerabilidade, a própria questão do espaço concedido ao líder ou à mulher dentro da organização, tudo isso passa por repensar estruturas de poder, as quais, como o Álvaro também já colocou, a gente foi forjado dessa maneira, a gente aprendeu dessa maneira, o que é uma coisa bem triste, mas é um fato histórico, né? Álvaro, tem uma pergunta interessante que apareceu aqui e eu vou trazer ela com outras perguntas que também ou comentários que vieram. Todo mundo fala que esse processo dessa destituição da coroa, dessa destruição ou desconstrução das paredes do castelo, né? Desse repensar as estruturas de poder também, ele tem muito a ver com o papel ou o novo papel que acaba sendo depositado nas lideranças, né? Porque não é que as lideranças somem, não é uma coisa assim anárquica, do tipo agora não teremos mais líderes, etc. As lideranças ressignificam os seus papéis. A gente está tendo aí um compartilhamento de tela da Lara, né? Vamos esperar para ver aqui, eu vou continuar falando, mas vamos esperar porque vai aparecer o nosso desenho, como é que ele já está. Olha que bacana aí, ó. Então tá aí o primeiro compartilhamento, por onde passou o nosso papo. Olha que legal. Então, Álvaro, esse novo papel da liderança, como é que ele fica? E para aquelas pessoas que uma coisa é a gente falar entre nós aqui, né? Isso foi uma das perguntas que veio também. Uma coisa é a gente falar entre nós aqui que todos estamos afeitos ao tema da horizontalização, né? Mas e para falar com aquela pessoa que foi extremamente forjada do outro jeito, que eu acredito que a gente encontra essas pessoas dentro pelo caminho também, né? Por onde passa e qual é o papel do líder nesse processo? Eu creio que o líder ele passa a ter um papel muito mais de facilitador, né? Uma das situações instituídas aqui dentro da empresa, e também foi quase que de forma também... O processo traz isso, né? Intuitivo, aleatória, né? Por exemplo, o advento do aconselhamento, né? Então, hoje o processo de decisão, em que pese, né, a gente está numa empresa extremamente regrada, né, existem também alguns limites, né, já existem limites do nosso próprio negócio, né, para a gente poder inovar, intraempreender, assim por diante, né, então, mas dentro desses limites existem um grande espaço para a gente poder tomar decisões, poder inovar, poder empreender, e aí esse processo de decisão, ele ocorre a partir de aconselhamentos. Então, a gente instituiu esse processo de aconselhamento que leva em consideração as pessoas que precisam buscar algum tipo de decisão, algum tipo de avanço, buscam naqueles que eles enxergam como referência, como experiência,
dentro da casa, buscam nessas pessoas aconselhamento. Então, eu acho que o líder, ele vem como um facilitador de todo esse processo, né? E claro que sobre o líder tem os holofotes do processo, né? Assim, na caminhada, as pessoas vão buscar as incoerências, né? Então, assim, também tem isso, né? Tem um processo assim de muita integridade, né? Ser íntegro com o discurso, né? Então, isso está sendo checado, né? Num ambiente onde a gente chama as pessoas para ajudar a discutir, construir tudo isso. Então, o discurso e a prática é checado por todo o grupo, né? E quando você, de alguma forma, mostra uma incoerência ou não é íntegro com o discurso, não banca esse processo, a gente tem... O líder também entra nisso, né? Como um boicotador também do processo, né? Quando ele passa a não ser íntegro com o seu discurso, né? Então, o líder, ele é o grande patrocinador, o grande facilitador desse processo, encorajando as pessoas a se colocarem mais, mas ele também pode ser o grande boicotador, né? Se o seu discurso, a sua forma de agir não está conversando lá com o discurso, né? O agir não conversa com o discurso. Essas são as cascas de bananas, né? Afinal de contas, como eu te falei, nós temos essa escola que é muito forte. Então, a gente precisa criar esses mecanismos aí de mostrar, sim, a vulnerabilidade, buscar apoio no outro, no sentido de, pô, me dá esse feedback, como é que foi aqui, como é que foi ali, qual é o discurso, alinhar esse discurso entre todos que, de alguma forma, respondem pelos aspectos estratégicos. E assim, também não tem dúvida, né, Marcelo? Você perguntou, tá, e aquela pessoa que está forjada no outro ambiente? Acho que todo mundo que está predisposto, todo mundo que quer, vai... É uma jornada libertadora para todo mundo. Ela é carregada também, assim, a contrapartida disso é o aumento da responsabilidade também, né? A pessoa precisa se responsabilizar. Afinal de contas, é autogestão, ela precisa tomar decisões, ela precisa se responsabilizar, aumenta o grau de responsabilidade, não está mais terceirizando para um outro que diga o que fazer, ela precisa dizer o que vai fazer, né? Ela precisa tomar conta da sua trajetória, do seu caminho. Agora, nem todo mundo quer isso. Eu também preciso te dizer, nem todo mundo está preparado, está acostumado. Tem pessoas que olham para isso, e isso não é errado, não está errado de forma alguma, né? Tem pessoas que vão olhar para isso e dizem, não é nessa praia que eu quero ficar. Faz parte também do processo, né? Até tem naturalmente a gente está trabalhando aqui com autonomia, né? E a autonomia, obviamente, pressupõe autonomia e liberdade pressupõem doses cavalares de responsabilidade. Então, naturalmente, quando você está enfrentando esse processo, seja você líder, colaborador, seja ocupe você a posição que ocupar dentro da empresa, você está lidando com uma realidade nova que requer maturidade. Você vai ter que crescer, né? Vai ter que crescer e se desprender daquelas questões mais paternalistas. Né? Marcelo, essa palavra maturidade me veio à mente há pouco, quando estava escutando todos vocês. Assim, é um processo de amadurecimento de todos, né? na organização, né? Não é só da liderança, é do liderado, né? Que agora precisa liderar a sua trajetória. É um grande processo de amadurecimento, né? E talvez aqui esteja um dos mitos de um processo de evolução, de autogestão, de horizontalização, né? Às vezes, essa conta não está lá, não está devidamente calculada, né, pelas pessoas, né? Que, assim, ao mesmo tempo que é libertador, que eu agora passo a tomar decisões, a conta da responsabilidade também vem. Né? A pessoa amplia, né, essa carga de responsabilidade. Às vezes isso não está calculado. Ninguém calcula isso, né? Que essa responsabilidade que antes estava lá no rei do castelo, agora está distribuída, né? Ela vem, ela tá assim, essa coisa é distribuída. Às vezes isso não está na conta. E esse é o processo de amadurecimento, né? Eu preciso entender que as minhas decisões, eu me responsabilizo por elas nesse processo, né? Álvaro, em outras palavras, o cara fica faceiro, opa, distribuir o poder aqui na empresa, aí ele lembra, putz, agora eu preciso responder por esse poder que eu recebi. E um pouco disso, Marcelo, por isso que eu digo que é um mito, porque eu por muito tempo, em dado momento aqui da história da nossa empresa, eu escutava muito isso, o tal do empoderamento, né? A gente precisa empoderar as pessoas, isso inclusive circula em algumas literaturas e tal. Mas o que é empoderar as pessoas, né? Eu sempre questionei muito isso. O que é exatamente empoderar as pessoas?
Mas um pouco desse discurso, dessa narrativa do empoderamento é aquela coisa, né? Empoderamento para o desavisado tira o poder daqui e transfere para cá. E a gente vai continuar da mesma forma numa empresa de comando e controle, onde, na verdade, só mudou o local assim, a fonte de poder do rei, do outro rei. Então, esse é um processo que tem um mito aí por trás, né? Horizontalização, autogestão, ela é realmente um convite a todos a assumirem o seu papel, a sua responsabilidade dentro do processo, especialmente seu papel, né? E os papéis são ressignificados nesse processo, né? É interessante isso. Eu quero até, Rafa, dentro desse processo, me parece que a partir do momento que o líder, como o Álvaro colocou, assume um papel de aconselhador, de orientador, mas tem que estar toda hora se vigiando, é muito perigoso um ambiente onde eu sou responsável por me vigiar, né? Então, eu imagino que esse vigiar até é um termo ruim, né? Porque denota mais o controle, mas se policiando ou se cuidando, vamos dizer assim, para não voltar para as estruturas antigas ou para a maneira antiga. Como o Álvaro usou o boicote, se boicotando. Na contramão disso, existe uma ferramenta chamada feedback, que o próprio Álvaro também falou que é um ponto importante desse processo. Queria que tu trouxesse um pouquinho para nós a importância da ferramenta para esse processo e para tantos outros, e por onde passa operar essa ferramenta da melhor maneira possível, né, para que ela seja o mais contributiva. Eu estou achando muito interessante porque é muito isso, né? A gente, desde pequeno, a gente sempre obedece a alguém, né? A gente sempre está indo atrás de alguém, né? A gente está dentro dessa... É o professor, os pais... E aí chega um momento, eu brinco, né? Lá atrás, quando a gente era criança, nos botaram dentro de uma caixa. Agora querem que a gente saia da caixa. Pô, mas eu não fui treinado para isso. Como é que eu vou fazer isso, né? E aí tem todo esse processo. É o líder que quer dar mais autonomia para a sua equipe, mas desde que faça o que eu quero. E é o liderado que quer a autonomia, tá? Mas o que eu faço com isso agora, né? Tipo, né? Então, eu acho que tem esses dois lados, assim. Mas também eu acho que tem uma coisa muito legal, que quando todo mundo entende o processo, a construção, e todo mundo entende assim, eu vou ser responsável, ou daqui a pouco o técnico do meu time me deu liberdade para jogar do jeito que eu quero, né, dentro das 4 linhas, cara, o resultado, essa caída de ficha, tipo, eu faço parte, eu pertenço à construção, né? E o feedback, eu acho que tem muito a ver com o que o Álvaro estava dizendo antes do diálogo, sabe? Vamos conversar, e a gente sempre tem uma ideia, às vezes, de ter feedbacks formais, com uma estrutura, né? Eu tenho um caso que eu achei muito interessante, o que a gente vivenciou numa cooperativa, que a gente ouviu de um colaborador, que volta e meia o diretor tinha que ir visitar uma agência numa outra cidade, e convidava alguém da cooperativa para ir junto. E era uma viagem de 1 hora, 1h30. E ele ia dentro do carro conversando com o cara. E era um feedback informal, mas o diretor ia perguntando, pô, e aí, o que está pensando, que não sei o quê. E a coisa fluía, e não fugia um pouco da formalidade, né? Então, virava assim muito mais um aconselhamento. Uma coisa que o Álvaro trouxe, a aproximação do líder com seus liderados, porque enquanto tu é rei, sim, tu tá lá no teu trono, e o único que pode rir do rei é o bobo da corte. E volta e meia o rei manda cortar a cabeça do bobo da corte também, dependendo da piada. Mas quando tu começa a achatar, tu começa a horizontalizar, tu começa a aproximar, né? E aí o líder não fica tão isolado. Então ele acaba tendo parceiros, né? E, então, assim, o feedback, é interessante sim ter o feedback formal, mas ter o feedback informal, eu acho que ele é muito mais humano às vezes e natural, do que um feedback dentro de uma estrutura que diz tem que falar assim, tem que falar assado, tem que falar assado, sabe? Fazer uma viagem de 1h30 dentro do carro, né? Eu até estava conversando hoje com a Aline, que trabalha lá na Hélice, que também a gente viajava muito, e a gente perdeu as nossas viagens, que era a hora que a gente tinha para conversar, né? Que era 1h30, 2 horas dentro de um carro. Então, assim, eu acho que transformar o feedback numa conversa de igual para igual e muito mais natural, eu acho que os resultados são mais interessantes, né? Eu acho importante o formal, mas eu acho importante o informal também, né?
Isso nos traz para essa questão. Vou provocar o Rodrigo, a Gabi e o próprio Álvaro, para quem quiser pegar a palavra para falar sobre isso. Como é que faz, né, para aquelas pessoas que estão por escolha, né, mas também por questões de segurança no home office, nem todo mundo consegue, mas como é que faz para trabalhar o feedback à distância, né? Marca a hora na ferramenta ali, ou no Zoom, ou no Google, etc. E diz, vamos ter um feedback, daí entra naquela questão da formalidade, que é um dos tantos desafios, né, que a gente tem nesse processo de mais horizontal e de conversa livre, né, sem amarras, o ir e vir da informação, da opinião e da construção conjunta, né? Talvez, não sei se é uma resposta, tá? É uma possibilidade. De novo, pensar, eu vou citar de novo a Brené Brown, ela traz 10 aspectos de como dar um feedback empático, e depois a gente pode compartilhar essa ferramenta, mas ela fala que você está pronto para dar um feedback quando você está disposto a sair do outro lado da mesa, né? Então, a gente não fica mais across, a gente não fica mais cruzado e a gente aprende a sentar do lado. E independente do formato e qual é a ferramenta que a gente vai usar para isso, talvez a própria horizontalização, por aproximar um pouco mais os vínculos ou por permitir que as pessoas troquem mais ao longo do processo, necessite talvez menos desse momento formal onde eu colhi uma série de dados, processei a partir dos meus filtros nesse momento do aqui e agora, então eu estou pronto para, né, trocar com você ou falar o que eu penso ou trazer uma proposta para a mesa. Talvez ao longo do próprio andar da carruagem, né, ao longo do próprio processo, a aproximação permita que ao longo da jornada, conforme as coisas vão acontecendo, a gente consiga aproximar e abrir mais o diálogo. A partir do momento que o diálogo está mais presente, talvez a formalização comece a ser cada vez menos necessária. Uma possibilidade. Então, o olhar, né, conforme eu me encontro lado a lado e não mais cruzado, né, pelo outro. Eu estava pensando, quando a gente estava falando essa questão da expressão empoderar e de dar autonomia, né, o quanto a gente avançou, deu passos bastante consistentes agora, durante a pandemia, né, eu digo a gente, várias empresas, não especificamente a Zuma, mas também, né, a gente já trabalhava com equipes remotas também, em função de equipes em 2 lugares, mas a gente ampliou bastante isso ao longo da pandemia. A gente está com a nossa equipe espalhada em diferentes estados até no Brasil. E eu acho que a resposta para isso é sensibilidade. A gente manter a humanização do ambiente de trabalho, ainda que seja através das telas, a gente conseguir... Eu acho perfeito o que o Rafa estava dizendo, assim, né, de a gente conseguir, através de conversas informais, e encaixando momentos, assim, e aí complementando com o que a Gabi estava dizendo, eu acho que isso aí fecha bem. E numa situação em que não existe o comando-controle do ambiente de trabalho, né? Ninguém está vendo a hora que as pessoas estão começando a trabalhar, e as pessoas trabalham por objetivos e sabem os seus objetivos como equipe, como pessoa. A gente já, ao natural, está confiando nas pessoas, né? É um processo de confiança que se estabelece e que tem que se deixar claro que a confiança existe, porque no momento que a gente começa a criar mecanismos de controle artificiais, eles podem também soar como uma perda de confiança, e isso ser bastante nocivo para o ambiente, para essa troca mais horizontal, para a pessoa se sentir à vontade para questionar alguma decisão, para trazer uma solução diferente, né? Então, eu acho que essa mescla de confiança e sensibilidade, eu diria. Marcelo, se tu me permite, eu queria fazer aqui tá
tá piramidando aqui em cima da fala daqui da Gabriela e do Rodrigo, a gente está falando da formalidade do feedback, né? Eu contei há pouco uma história para vocês aí, eu vou repeti-la, né? Que ocorreu hoje, inclusive, aqui na nossa empresa, que eu acho muito assim ilustrativa, né? De quanto a gente não tem respostas para as coisas, mas também ao mesmo tempo quanto o mindset tradicional do comando e controle ele é questionado, né? Hoje estávamos aí reunidos, né, com os nossas lideranças, com os nossos gerentes, e nesse processo de ressignificar o papel dessas figuras tão importantes aqui para o processo de desenvolvimento da empresa, a gente está dizendo o seguinte: você não se preocupa mais com a produtividade do time, porque quem tem que se preocupar com a produtividade é um gestor lá de carteira que detém lá uma parcela, né, dos clientes, dos associados, e esse cara, então, como empoderado, né, para usar essa palavra que eu não gosto, né, esse cara que é dono dessa loja, ele precisa cuidar disso. E aí o gerente nos perguntava, pois é, mas eu fui educado, nós aprendemos, é assim que eu fui educado e fui sempre medido pelos indicadores de produtividade. Se eu não sou mais, eu não devo mais fazer isso, como é que vocês vão me medir? Que é um pouco da formalidade também, né? Nas coisas que envolvem um acompanhamento da produtividade, né? O cara fez essa pergunta, o nosso colega hoje, Eduardo, talvez até esteja aqui nos assistindo, Eduardo Gleiser. Como é que eu fui e é super relevante, a vida toda eu fui medido, a meritocracia se deu a partir da produtividade, é assim que eu fui elogiado, é assim que me fizeram feedback, é assim que eu evoluí, essa é a minha âncora em termos de trabalho. É assim que eu cresço, né? É assim que eu cresço. Como é que eu faço agora se não vou mais ser medido? Mudam os indicadores, né? E aí, então, esse é um questionário no nosso mindset. E aí a pergunta é, será que precisa ter acompanhamento? Será que precisa ter indicador? Será que num ambiente onde está estabelecida a confiança, onde nos movimentamos por propósito, onde as motivações são muito mais intrínsecas e transcendentais, há necessidade de indicadores? Será que os indicadores não passam a ser um apoio às nossas tomadas de decisão e não mais estão medindo, né, numericamente o ser humano? Então, isso é muito poderoso, a gente acaba sendo questionado, como falei, nas nossas crenças, né, naquilo que nos forjou, né, forjou a todos nós. Então, agora, como é que resolve isso? É o líder que tem a resposta? A pergunta foi feita, a liderança. Não, nós vamos ter que construir isso de forma conjunta. Como é que nós vamos fazer, então, dessa forma? Então, por isso que eu digo que é libertador também esse processo. Eu queria fazer esse à parte por conta de a gente estar falando da formalização do feedback, mas e todas as outras formalidades, né? Não que não tenha, né? No ambiente de autogestão, as formalidades são super necessárias porque elas vão regrar as trocas. Mas é até um repensar das responsabilidades. Eu vou convidar agora o nosso público a mandar um legalzinho para a gente aí, se toparem que a gente encerre a live e abra para as considerações finais uma nova live. Então a gente encerra aqui no Instagram e se todo mundo concordar, manda um legalzinho e continuem conosco. A gente vai falar mais uns 10, 15 minutinhos para dar o encerramento e ver como é que ficou o nosso desenho final aí com o compartilhamento de tela. Então, em breve, estamos encerrando aqui. Estou vendo que o pessoal já está fazendo legalzinho aí. É só vocês aguardarem e já entrarem de novo. Nós vamos todo mundo, ninguém vai sair daqui, nós vamos estar aqui todo mundo junto. Aí, beleza, meu patrão Richard? Me ajuda aí com essa, hein? Tá legal. Então é isso, tá, pessoal? A gente vai desligar essa live aqui e começar ela de novo. No YouTube segue normalmente, tá? Para a gente dar continuidade e finalizar esse nosso papo. Bastante gente para falar, né? É justo que a gente roube um pouquinho do tempo aí e extrapole, em vez de 1 horinha, a gente vai para 1h10, 1h20, para poder fazer considerações finais. Eu já estou vendo aí o pessoal chegando em massa. Que bacana. Então, vamos esperar um pouquinho. A gente vai fazer aí mais uns 10, 20 minutinhos para finalizar o papo. O papo estava bom, tem bastante gente para falar e visões muito interessantes que vão aí, sem dúvida, contribuindo com o tema. Nós estamos aqui com o Pra Onde Vamos na Coop TV. Esse programa que está estreando hoje de novo, a gente também fez esse teste de fazer um bis, né? Ou uma continuidade. Tá muito divertido aqui o papo, muito construtivo, sem dúvida alguma. O pessoal tá entrando de novo aí.
e a gente terminou ali falando, o Álvaro terminou dando o depoimento dele, aonde ele lembrava que, assim como o feedback é formal, existem muitas outras formalidades na empresa. E até eu contribuí dizendo, olha, talvez seja o caso da gente repensar as próprias formalidades. Assim como você repensa o papel da liderança, você repensa o papel da estrutura, você acaba repensa as estruturas de poder, você acaba repensando a formalidade do feedback, você acaba repensando a formalidade de eu preciso ser medido por alguma coisa, a formalidade da meta. Tem uma série de repensar aí, né, ou repensares, e de construção conjunta que precisa ser feita na base do diálogo, na base da empatia. A Gabi tinha dito que tinha uma pergunta para o Álvaro aqui. Gabi, fica à vontade, vamos lá, vamos começar a cruzar as informações aí. Legal. Na verdade é para o Álvaro, mas quem de vocês quiser responder também, falar um pouco de si, acho que é bacana. Eu fiquei pensando aqui quantos paradoxos tem nesse processo, né? Às vezes a gente vai fazendo uma escolha e para cada escolha que a gente faz tem um peso, né? Ou um custo, enfim, um preço a pagar. Eu queria entender, Álvaro, no teu processo assim, individual mesmo, no teu estilo, no teu perfil, no teu desenvolvimento pessoal, o que foi mais difícil nessa transição, enquanto líder de um processo para caminhar no sentido da horizontalização? Onde tu te pegou, onde doeu assim para ti no teu processo pessoal? Ele tem sido muito instigante. Eu assim, talvez não digo que tenha sido uma dor, mas talvez assim, um fazer sentido no processo que diz respeito, talvez o meu olhar lá atrás pudesse ser um pouco mais utópico, né? Assim, um pouco mais de expectativa, né, no processo, né? E nessa caminhada a gente começa a se dar conta que, como a gente está lidando com seres humanos, e os seres humanos precisam de um processo, e esse processo ele necessita de muito alinhamento, como eu falei, de muito diálogo, de muito entendimento, de muita predisposição de todos, né? Talvez aí é um pouco da minha expectativa, né? E claro que isso também foi fazendo sentido para mim, que essa apropriação, né, da responsabilidade, das pessoas assumirem o seu papel, se entenderem donas lá daquele seu processo, né? E isso é um pouco mais demorado que talvez a expectativa que eu tinha, né, inicialmente, né? As pessoas estão realmente muito, nós todos, as pessoas, quando eu digo, eu me incluo, nós todos estamos muito presos, né, a essa educação do comando e controle. Então, esse talvez possa ser, não é uma dor, mas uma constatação. A dor, a coisa que mais me incomoda é que, num processo evolutivo, falávamos das formalidades, né? Eu que sou uma pessoa muito pouco afeita a formalidades, né? Muito mais de agir assim. Esse ambiente se constrói em formalidades, né? A gente precisa construir até numa reunião, assim. Agora a gente passou por um processo de criar a nossa Constituição, como é que a gente interage. É extremamente formal, né? E eu tenho muita dificuldade, né, nesse ambiente. Então, isso é uma dor pessoal minha no ambiente que exige de todos nós. Então, abdicar, né, daquele ambiente mais livre, né, que a liderança transita muito bem, afinal de contas ela, né? E você precisa abdicar disso para entrar num ambiente mais formal. A gente está ainda num processo embrionário, mas eu preciso me readaptar, né? Uma vez que a gente está instituindo isso, eu preciso... parece uma dor boba, mas para mim é o que está pegando. Me ocorreu uma coisa agora, um insight, vendo tu falar, né? A liderança, comando e controle, que é aquela que a gente está acostumado, a gente tende a acreditar que o comando e controle ele dá mais velocidade para as coisas, né? Porque tu aperta um botão ou tu fala alguma coisa e aquela coisa é feita. Claro. Né? Mas existem outras maneiras e até maneiras mais interessantes e talvez inteligentes de dar velocidade para as coisas, né? O fato de eu falar e todo mundo obedecer não quer dizer que eu estou sendo super ágil e que eu estou chegando num lugar que seja o mais interessante para a estrutura, né?
Porque esse falar, né? Esse falar sem se levar em consideração fazer sentido lá nas pessoas, e claro que ele é muito mais fácil. Eu não estou preocupado em que se faça sentido, né? Ordena-se, executa-se, né? Lá na ponta, né? E o outro processo não, é um processo que as pessoas estão apropriadas, né, do seu papel, do que precisa fazer. Eu acho que assim, num ambiente onde isso tudo está muito resolvido, aí sim, a velocidade, aí é potencial liberado. Né? Então, é muito mais veloz. E, na minha opinião, eu vou estar muito feliz, vou estar extremamente satisfeito com o processo quando as coisas estiverem acontecendo sem necessariamente eu estar sabendo. As pessoas formarem lá um grupo de trabalho para resolverem uma situação sem precisar passar por bênção de ninguém, resolverem fazer sem precisar. Aí eu acho que a gente chegou num momento muito interessante. Não é fácil isso, mas acho que esse vai ser o estado da arte, o próximo disso, claro que sempre evolutivo, né? Automaticamente isso me remete a um outro ponto, que eu quero já começar a encaminhar o final, e eu acho que nada mais justo do que a gente falar de uma coisa que eu vi que algumas pessoas já também reputaram ali nos comentários, em momentos anteriores, que é a questão do resultado, né? Porque a gente está falando aqui, eu adoro essa expressão estado da arte, né, de um tema que tange a gestão, mas que é o estado da arte da gestão, né? Então, uma empresa autogerida que anda numa velocidade incrível, porque ela é autogerida, porque as pessoas são responsáveis por aquilo que elas constroem e pelos problemas que elas resolvem, e que mesmo assim atinja grandes resultados. Como é que faz? Porque vocês estão trilhando esse caminho ainda, quer dizer, a empresa de vocês não está autogerida ainda, né? Tem pedacinhos da empresa que vocês estão transformando em autogestão para isso ir ganhando corpo dentro da estrutura. A minha pergunta é, a metáfora que me vem é aquela do Narciso, né? Que ele fica olhando para a imagem dele no lago e ele se apaixona por aquilo, se apaixona, e ele mergulha e morre afogado porque ele se apaixona por ele mesmo ali. Como é que faz para a horizontalização não ser esse lugar onde a gente fica apaixonado por essa estrutura e pelo que ela significa e onde ela pode levar a nossa empresa e esquece do resultado, né? E aí aquilo que sustenta até mesmo um processo de transformação fica relegado a um segundo plano e a gente acaba sucumbindo. Como é que vocês fizeram, que vocês que têm esse equilíbrio onde vocês estão fazendo uma transformação e tem um resultado muito interessante, como é que vocês fizeram para manter esse equilíbrio? Se é que essa pergunta é capaz de ser respondida assim de forma estrutural, né? Marcelo, eu não sei como é que faz para não se apaixonar e daqui a pouco não evidenciar os pontos cegos, né? O que eu sei, eu mencionei há pouco aqui em off, antes de nós iniciarmos, que antes de melhorar vai piorar muito, né? Então, talvez a relação ainda vai ser de muito ódio com o processo antes de ser uma relação de amor, né? Então, é isso, essa é a caminhada, a gente precisa estar predisposto, assim, jornada de autoconhecimento, mas eu não sei, ainda nós não chegamos nesse ponto, assim, de quem sabe, estarmos arrogantes no processo, né? Ainda é uma postura de muito de aprendizado, essa postura de olhar e de se também autopoliciar no processo, mas tem sido muito interessante, né? Porque tem questionado muito o nosso mindset, um questionando o outro. Agora, necessariamente, você precisa não só mudar o mindset, as estruturas precisam mudar, né, Marcelo? Aqui dentro da empresa, a gente fez uma mudança estrutural. Para derrubar a parede, você está mexendo na estrutura. Então, se mudou estruturalmente, o organograma mudou. O organograma ele não é mais piramidal, ele é circular. A gente tem hoje o advento das células aqui dentro da organização, e células no sentido de célula, de organismo vivo, né? Que se mexe, que se movimenta, que se retroalimenta. Então, esse é um processo que, de novo, né, a solução dele está nele mesmo, né? Eu acho que a gente vai ter que estar predisposto a dialogar muito para evidenciar esses pontos cegos, né? Mas eu não tenho dúvida que antes de melhorar, piora muito. Legal. Agora, Posso? Vai lá. Não, eu ia só complementar que para isso ser algo viável, ele tem que ser, antes de qualquer coisa, verdade, né? E para ser verdade, ele tem que vir de dentro para fora. Tudo muito bonito na teoria, mas colocar isso em prática
quer dizer que todo mundo tem que entender qual é o processo doloroso que vai se passar, né? Quando a gente fala que vai piorar antes, né? A gente pode fazer até um paralelo com o processo psicoterapêutico, né? Que se quer chegar, quer se mudar alguma característica, alguma fraqueza que se entende, alguma dor, mas não existe atalho, né? Tem que se atravessar uma tempestade até para chegar lá, só que tem que ter convicção para não desistir no caminho, né? Então, eu acho que o maior desafio nisso é conseguir que grande parte das pessoas envolvidas tenham isso como uma verdade. Não sei o que vocês também acham, mas para mim é o maior desafio. Só pegando aqui o gancho rapidinho, isso que o Álvaro está trazendo eu acho muito interessante, né? Porque quando a gente olha assim as fotos de projetos colaborativos, quando a gente abre espaço, é sempre uma sala iluminada, cheia de post-it na parede, todo mundo sorrindo. Mas essa é a parte da abertura, né? Quando tem que fechar, quando tem que tomar algumas decisões, aí a coisa começa a ficar dolorida. Essa parte ninguém posta foto, né? Só posta do início. E aí fazendo um pouco de propaganda até aqui para Coop TV, o programa que teve com o Solon e o Odair, eles ali têm uma fala muito interessante com relação aos resultados, porque não tem uma fórmula pronta. E eles tiveram que descobrir. E foi um processo que aconteceu de uma forma muito consciente e com calma, né? Não ocorreram atropelos, né? Então, de novo, tem um livro que eu gosto muito que fala, se tu encontrar um caminho já feito, tem que ter consciência que esse caminho não é teu. Tu até pode trilhar o caminho para entender o que aconteceu ali, mas em algum momento tu vai ter que trilhar o teu, e não é fácil, né? Então, eu acho que o mais complicado da nossa conversa é dizer assim, a gente não tem uma resposta pronta para dar aqui, né? A gente só pode dizer assim, cara, vai tentar, experimenta. Essa é a solução. Ô, Rafa, eu costumo dizer uma coisa parecida, tipo, às vezes o processo ele constrói mais do que o resultado em si, né? Então, tipo assim, eu acho que é um pouco do que o Álvaro trouxe para nós aqui, é um momento que eles estão passando aonde você não consegue conectar exatamente em qual parte do processo que o resultado está bom e etc, etc. Você consegue olhar e ver que tem uma escalada positiva de resultado e saber que você está trilhando uma jornada muito interessante e que está derrubando paredes, que está repensando estruturas, que está repensando rotinas, que está repensando até as formalidades, trocando às vezes formalidades por outras. E isso está rendendo resultado. Agora, onde exatamente está o gatilho que tu aperta e o foguetinho sobe, é muito difícil de saber. Antes de eu passar a palavra para o Álvaro, para a gente fazer até o encaminhamento final, quero passar a palavra para a Gabi, que nessa última ronda aí não falou, para dar um alôzinho final, e aí acho que depois pode cada um dar o seu tchauzinho, porque eu quero, antes de passar a palavra para o Álvaro, para a gente dar uma última olhada na tela da Lara, e se a Lara não se incomodar, que ela até mostre um pouquinho para nós ali, conte um pouquinho, libere o som dela e conte um pouquinho para nós o que ela desenhou. Mas antes, vamos ouvir a Gabi rapidinho para a gente começar a encaminhar, então, a nossa despedida. Na verdade, estou super atendida. Eu tenho certeza de que cada um desses nós, a gente poderia puxar vários fios e seguir muitas conversas a partir daí. Gosto muito de terminar com a ideia do quanto isso é um processo de coragem. Não é simples. Tocar nesses pontos de desconstrução, de desaprendizado, de repensar, reinventar, reconstruir, é bastante rico e exige muito. Então, obrigada, inclusive, o Álvaro, por ter respondido a minha pergunta quando eu falo assim, onde doeu, né? Onde foi difícil, onde foi... Porque acho que isso inspira muito, a gente entender que ninguém estava pronto nesse processo e passou por uma jornada pessoal muito genuína, né? E de tentativas e erros e repensando, eles só conseguem sustentar isso e seguir sustentando e aprendendo com o processo se eles olharam para os erros com bastante humildade e sem medo, né? Quer dizer, com medo, mas com coragem acima do medo. Então, fica aqui meu super obrigada por abrirem essa possibilidade de diálogo e inspirar, porque é a partir dos exemplos que a gente também ganha a nossa coragem de tentar fazer diferente. Vou pedir que o Rafa e o Rodrigo
deem o seu alôzinho final aí, rapidinho, para a gente poder encaminhar, e aí a gente vai passar para a Lara mostrar o desenho, e a gente termina com o Álvaro, que é o nosso convidado. Pode ser, pessoal? Pode ser. Legal. Concordo muito com a Gabriela e acho que tem um texto que a gente gosta muito, que é todos os atores que fazem parte da mudança, eles não têm condições de perceber a mudança se eles não pararem para olhar para trás em algum momento. Porque quando está dentro de um processo de mudança, a gente faz parte da mudança e a gente não percebe. Então, um dos ganchos que a Gabriela trouxe é isso. A gente poderia falar sobre mudança também. Quanto é necessário a gente parar, olhar para trás e perceber, saímos daqui, estamos aqui hoje. E aí começar a continuar a caminhada. Estou muito feliz, gostei muito da nossa conversa aqui. Eu, por mim, já podia ficar mais 3 horas aqui, mas não sei quem ia nos acompanhar. Mas obrigado e até a próxima. Eu, como se diz, acompanho o relator, né? Mas eu acabei antecipando um pouco, né, na minha fala anterior o que seria o meu resumo, né, na questão da verdade. Então não vou me delongar muito nisso. Eu vou focar muito no agradecimento a todo mundo que se envolveu e trabalhou para a gente conseguir colocar esse projeto de pé. O Richard, na técnica, merece todos os aplausos. Agradeço também ao Álvaro ter nos dado esse suporte, ter topado vir na primeira. Estou fazendo aqui um pouco que o Marcelo... Não estou querendo roubar protagonismo, né, nesse ambiente horizontalizado aqui. Viu, não há Marcelo? protagonismo e tu já faz o trabalho, não tem problema. E agradecer o pessoal que nos acompanhou em todos os canais, né? A gente está aprendendo aqui e com algumas pretensões. Eu vou agradecer também, Álvaro, pelo otimismo do programa 200, né? Que falou antes da gente lembrar do primeiro convidado. Vamos ver se a gente vai tão longe, né? Tomara que sim. Eu vou chamar a tela da Lara, então. E aí, Lara, se tu quiser liberar o teu som e contar rapidinho por quais assuntos tu entendeu que o nosso papo passou, porque já faz 1 hora e pouco que está conversando aqui, até é bom para a gente relembrar. 1h22. Eu recebi uma voz do além aqui me dizendo, né, Richard? Aí, Lara. Estão me ouvindo? Oi, sim, então, ouvimos bem. Eu vou passar rapidinho aqui, né, porque, assim, foi uma conversa bem rica, né, era muito papo, assim, muito legal, foi difícil até de pegar e selecionar o que colocar dentro da facilitação gráfica, mas a gente tem aqui, então, um registro de alguns pontos que, assim, que achamos, né, eu e a Vivi, a gente estava trabalhando juntas, que a gente achou que são interessantes, assim, em relação ao assunto e tal. Então, a gente colocou algumas coisas, eu não sei se eu chego a falar sobre todas elas, mas teve algumas coisas sobre a virada de chave, que foi conversado sobre a empatia e como a jornada em si é bastante árdua, o papel do líder dentro dessa jornada de transformação, né, da forma de hierarquia das empresas, foi falado bastante também, né, a gente comentou foi sobre a confiança, sobre entendimento, sobre diálogo. Aqui embaixo tem a tal da casca de banana, né, que também surgiu bastante. A gente colocou aqui a parte dos indicadores, né, de como que, né, enfim, já teve toda a conversa, né, sobre isso. E é basicamente uma ata visual de tudo que foi falado de forma bem simplificada, né? É claro que se a gente fosse fazer de tudo, aí a gente precisaria, assim, né, de mais 20 páginas para colocar tudo, né? Mas então é só um pequeno registro para ter de lembrança, né? Então, fica aí. Ô, Lara, muito obrigado pelo trabalho de vocês e parabéns. Muito, muito legal, muito bonito, ficou muito legal mesmo. Dá para a gente ver aí, dá para a gente lembrar, né, tudo aquilo que a gente conversou, por onde a conversa passou. É bacana porque começam a vir alguns flashbacks assim de minutos atrás, né?
Que bacana. Richard, me ajuda aqui. A gente vai publicar esse desenho no Facebook e no Instagram da Coop TV. Então, quem quiser pode ali printar a tela e vai ter esse desenho para si. Né? Em programas futuros, nós vamos dar um jeito de formalizar isso e enviar para a audiência. Vamos tentar, pelo menos. Fica o compromisso da gente tentar. Eu vou agradecer, então, aí a Lara, que compartilhou, a Vivi, que também ajudou. E eu quero agora dar eu vou, inclusive, desligar um pouquinho a minha câmera, porque o meu sinal está instável. Eu quero passar para ti, Álvaro, as palavras finais aí, e que tu deixe uma mensagem para quem quer se aventurar nesse processo, né? Ou para quem quer, pelo menos, repensar algumas questões, como hierarquia, como poder, como formalidades dentro da organização. Ok. Agradecer também, novamente, né? Dizer que estou honrado aí por poder estar batendo um papo aí com todos vocês, né? Foi muito legal. Agradecer as pessoas aí que têm nos acompanhado nessa quase uma hora e meia, né? E tô muito feliz. E assim, eu queria dedicar todo esse papo, toda essa conversa aos nossos 260 acreditadores, né? Ali na empresa nós não chamamos lá o colaborador, de funcionário. Assim, quem faz parte da Sicredi Nordeste é um acreditador, né? Acredita. Então, eu quero dedicar a todo esse time que não é clichê, né? Me enche de orgulho, tem me dado tantas lições maravilhosas, né? De superação, um DNA de questionar, né? O paradigma do possível e do impossível, né? E é um time que eu me orgulho demais. Todos nós estamos nos ajudando nesse processo aí de autogestão, de autonomia, né? E a dica que fica é essa, né? De olhar um pouco mais para essa possibilidade, que é uma possibilidade libertadora, iniciar uma jornada de autoconhecimento para fazer o que o Rodrigo há pouco falou, né? Para a gente também fazer um processo terapêutico dentro da empresa, né? A gente precisa também começar por todos nós, né? Um processo terapêutico de revisão também dos nossos posicionamentos, das nossas crenças, do que a gente acredita, remar um pouco contra aquilo que hoje está estabelecido, mas é o caminho, né, de uma consciência ampliada que preza outras coisas que não só aqueles indicadores numéricos, né? Eu acho que caminhar para isso, e as empresas, de forma geral, têm falado mais sobre isso, têm ampliado consciência, os negócios estão caminhando para isso. Acho que essa pandemia traz um pouco mais também o questionamento a diversas das nossas crenças, né? E creio que a gente está, assim, numa oportunidade muito boa para fazer isso. Uma empresa onde não impera a confiança, né, entre as pessoas, não tem uma dificuldade de viver nesse ambiente aqui de home office, de autogestão. Então, essa é a fórmula, na minha opinião. Eu creio muito nela. E você sempre fala, né, qual é o final de tudo isso, né, Marcelo? A gente não sabe o final de tudo isso. Eu tenho uma metáfora também que é a metáfora da represa, né? A gente fez uma fissurinha na represa, né? A água represada é o potencial, né, das pessoas, né? E quando a gente começa um processo de autogestão, a gente faz uma fissura nessa grande barragem, né, que está represando esse potencial. Só que à medida que você começa a liberar, começa a haver um processo de aumento dessa fissura, dessa rachadura, até essa represa ela vira abaixo e aquela água, então, ser liberada, né? Que é aquele potencial liberado, onde as pessoas transitam num ambiente que sabem o que podem fazer, sabem das consequências do fazer, se responsabilizam e que há confiança. Então, eu vejo que é isso. Esse é o que se busca num ambiente como esse. E sugiro aos líderes que possam, quem sabe, se predispor a olhar um pouco mais para isso. As pessoas, a gente precisa amadurecer mais as relações, né? As pessoas estão acostumadas a essa relação que você mencionou há pouco, alguém mencionou aqui, que é patriarcal, né? Um pai, quer dizer, se infantiliza muito essa relação, como um pai com um filho, né? E, na verdade, você precisa amadurecer, né?
precisa tratar o outro como igual, a gente precisa entender que tem potencial, que tem histórias, que tem, enfim, convicções, que tem uma capacidade imensa de contribuir. Existem os potenciais que estão por aí e a gente precisa fazer com que isso venha para a superfície. Então, estou muito feliz e volto a dizer, é uma jornada libertadora. A gente deixa de estar isolado, né? A gente acaba tendo um grupo pensando junto. Obrigado mais uma vez, Marcelo. A gente é que agradece. Agradecer aí todo mundo. Acho que o Rodrigo já fez as honras, Rodrigo. Não, como eu falei, não tem protagonismo, tem uma divisão aqui, uma horizontalização. Agradecer demais o Álvaro aí pelo tempo dele, pela disponibilidade. Agradecer o pessoal que ficou até agora conosco. Muito legal, incrível. A gente, né, fez esse teste aí de abrir e fechar de novo. E dizer que é um prazer aí dividir com vocês esse momento e esse assunto, que é um assunto tão fascinante e tão intrigante, né? A gente fica intrigado a percorrer jornadas como essa, e parabéns para vocês aí, Álvaro, pela jornada de vocês. Obrigado pelas nossas queridas meninas da sinalização em Libras, obrigado pelo pessoal que participou e obrigado para as meninas da Hélice que fizeram a nossa facilitação gráfica. Esse foi o Por Onde Vamos, aliás, desculpa, o Para Onde Vamos. E até a próxima, em algum momento aí. Vamos ver quando. Um beijo. Obrigada.